Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje aqui da página da DT eu estou com a Lud. Tudo bom, Lud? Tudo bem, pessoal? Prazer estar aí com você de novo. A Lud já participou outras vezes. Hoje vai ser um assunto bem interessante, gente, que nós vamos falar sobre a transformação digital num segmento super tradicional, segmento automobilístico, e numa empresa global. Nós vamos conversar com uma pessoa que vem liderando, né, essa transformação e que vai se apresentar agora, o André Souza, que é CTO, né, André? Eu sempre confundo os cargos hoje. Tem CTO, CIO. Tem CDO, né? Tem várias, a sopa de letrinha é grande. O André Souza da FCA. Tudo bom, André? Opa, tudo bom, Schuster? Primeiro, como é que é? Tenho que falar sempre, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quando e onde as pessoas estão ouvindo, né? Então, vamos ser globais. Lud, tudo bem? Tudo bem, André? Tudo jóia. Pois é, na verdade, o CIO, né, o diretor de TI da Fiat Chrysler para a América Latina. Estou no grupo aí já, aliás, essa semana vai fazer 19 anos que eu estou no grupo. E, mais especificamente, nos últimos 4 anos, ocupando a posição de CIO e liderando esse processo de transformação digital com foco muito na inovação, nessa transformação não só da TI, mas também do negócio. Interessante. Então, você tem uma trajetória grande aí, né? Você deve ter observado muita mudança, né? Como é que você descreve, hein, André? Como é que tem sido essa transformação? Porque é um setor que é mais... É curioso, né? Porque eu falo que é tradicional, mas, ao mesmo tempo, é um setor que o consumidor também é bem exigente, né? Quer mais tecnologia, né? Como é que tem sido isso? O Schuster, o que acontece, e aí já linkando um pouquinho de como a gente conduziu as coisas, e é bem interessante porque assim, eu acompanho os agilistas e tenho ouvido vários outros diretores de TI falando e me parece às vezes que o percurso é muito similar, né? Nós começamos a entender quais eram as grandes tendências que afetariam o nosso negócio. E aí, buscando muito os exemplos de grandes corporações que tinham produtos extremamente vencedores e, de uma certa forma, vou dizer, ignoraram algumas evoluções e acabaram meio que desaparecendo, né? Como é o caso lá da Kodak, que foi quem desenvolveu a primeira máquina de fotografia digital e, na verdade, aquilo era vamos dizer assim, um grande ofensor para o business dela, acabou abortando. Então, o que a gente fez foi, como TI, e entendendo que a TI tinha que ter um papel um pouco mais protagonista nesse processo, nós identificamos as grandes tendências que afetariam o nosso produto enquanto automóvel, né? As grandes tendências que afetariam o nosso consumidor enquanto desejos, perfil, a forma de comprar, né? E avaliamos também dentro da indústria, porque a gente é importante olhar a transformação digital muito 360 graus, não simplesmente do ponto de vista de como você interage com o seu cliente, mas também do ponto de vista dos seus processos internos. Então, como também que os nossos processos de produção seriam afetados ao longo do tempo. Então, focando nesses pilares, nós vimos, por exemplo, o automóvel vai ser, já é, mas cada vez mais, e aí nós estamos falando muito do mercado latino-americano, nós estamos falando de um produto que vai ser conectado, um produto elétrico, cada vez mais autônomo, né? Poxa, como que isso vai afetar o nosso business atual, né? E quando a gente fala, por exemplo, de um carro conectado, afeta muito, e a TI acaba tendo um papel muito importante nesse processo. Quando a gente fala de como o nosso cliente está mudando, o cliente não quer ir mais no concessionário. Se a gente olhar agora nesse momento de pandemia, nós tivemos os concessionários fechados por um bom período, ainda tem muitos fechados também, e a gente não parou de vender. A gente diminuiu, mas a gente não parou de vender. O cliente, uma pesquisa recente nossa constatou que aproximadamente 50% dos clientes
não fazem o test drive para comprar o carro. Então, isso é uma quebra de paradigma. Antes, a pessoa ia 4 vezes no concessionário para tomar a decisão de compra. Hoje, ele sequer vai, né? Quando vai uma vez. Nossa, um ativo nunca. É engraçado, isso é aquela história, né? Quase ninguém diria isso, concorda? Se perguntar se alguém vai comprar um carro sem fazer um test drive, ele compra então. Exato. E aí você começa a ver o seguinte, ele não quer mais, ele quer ter uma experiência muito parecida com a experiência que ele tem ao fazer uma compra na Amazon, né? E óbvio que existem algumas dores, vamos chamar assim, alguns touch points que são extremamente decisivos nesse processo, mas 100% do processo de compra de um automóvel hoje inicia dentro da internet, né? Inicia num processo de geração de lead, de conscientização. Além disso, você começa a ver novos modelos de negócio. Então, grande parte da nova geração avalia com muito cuidado esse aspecto de comprar um carro, ter a posse do bem ou usufruir deste bem, né? Quando você vê os aplicativos como Uber, Cabify e outros que estão cada vez crescendo mais em representatividade, isso também advém dessa questão de que para que eu vou ter o ônus do bem se o que eu quero, na verdade, é comprar o meu deslocamento. Então, essas são tendências que a gente avaliou muito nesse aspecto, né, de modelo de negócio para entender o seguinte, olha, o que eu tenho que me preparar enquanto grande habilitador digital da organização, e a gente se intitula assim, né? Nós nos intitulamos na TI da FCA como grandes habilitadores dessa transformação. O que eu tenho que ter disponível, que tipo de skill que eu preciso ter para cobrir isso? Quando você vai para uma manufatura, muito se fala de manufatura 4.0. E, na verdade, quando você olha para o setor automotivo, o setor automotivo ele já vive uma manufatura extremamente avançada. Nós temos a sorte e também a competência, devo dizer, de ter a fábrica mais moderna dentro do grupo FCA, né? A fábrica nossa Nordeste, a fábrica da Jeep. Eu não sei se você já teve lá, a Lúdia, eu acho que já teve, né, Lúdia? Eu não sei. Não, nenhum dos dois? Na da Jeep, nunca. Tem Então, muita vontade de conhecer. Eu também tenho muita vontade de deixar acabar essa pandemia. Quando acabar essa loucura aqui, nós vamos combinar uma visita lá. Então, uma fábrica extremamente moderna, né? Extremamente moderna. E quando a gente fala de indústria 4.0, basta ir lá para ver, né? Isso, uma fábrica construída em apenas 2 anos, mas onde a gente teve que desenvolver todo o entorno, todo o ecossistema, preparar as pessoas, a questão da educação na região avançou ainda mais, né? O poder econômico das pessoas também aumentou, a cultura de manufatura mudou. Tudo isso está associado a esse processo de transformação. Hoje, quando eu olho dentro dos times e a gente faz alguns processos, depois nós vamos explorar um pouco mais, acredito, a gente faz alguns processos de como se fosse criação de startups internas, num desafio de inovação. Praticamente, o pessoal do Nordeste é quem geralmente está ali entre os top 3 sempre, né? Então, por quê? Porque demonstra uma capacitação, uma consciência de inovação muito forte, que foi estimulada desde a criação da fábrica, né? Então, assim, olhando essas macro tendências, nós começamos a nos preparar e entender o que a gente precisava ter de skill, o que a gente precisava ter de competência e também de plataforma tecnológica. Então, você diria então que, por exemplo, do ponto de vista das fábricas, o próprio Lean é muito presente, né, desde sempre, né, nas fábricas, e elas já estão no estado bastante avançado em geral, né? Então, o desafio hoje maior é lidar com esse cliente que está mais próximo, esse consumidor final que está mais próximo, com um comportamento diferente, e emendando, porque assim, empresas de engenheiros, né, tendem a olhar mais para dentro, né, muito olhar para a fábrica e talvez ter esse vídeo e não olhar tanto para o cliente, entendeu? Como é que isso pesa com essas novas tendências que você comentou aí? É exatamente isso. Olhando para as tendências, nós percebemos que a gente
não dava para ter, vamos dizer assim, uma estratégia com um foco. Tá? Não era possível. Então, nós criamos o que a gente chama da mandala da inovação, que meio que simboliza um pouco essa estratégia, onde você tem dois grandes habilitadores. Um habilitador são as pessoas, né? A gente chama de skills e capabilities, né? São as competências que a gente precisa ter, e aí envolve a questão cultural da organização também. Outro grande habilitador são essas plataformas, porque não adianta eu capacitar as pessoas se depois que eu capacitei, elas não conseguem executar, elas não conseguem realizar aquilo que elas estão sendo estimuladas a fazer. Então, as plataformas servem para isso porque são grandes aceleradores. Mas do lado de dentro, nós criamos clusters. Então, você tem um cluster industrial que continua olhando muito forte para dentro da área industrial, e sempre existem oportunidades, porque dentro do Lean você tem muito esse conceito de perda, né? Então, perda de eficiência, e a gente trabalha muito em cima dessas principais perdas para tentar identificar oportunidades para eliminá-las. Então, sempre vai existir algo a ser melhorado na área de manufatura, e isso sempre o fator multiplicador é muito grande. Então, uma pequena mudança com impacto parece ser pequeno, mas ele é um fator de multiplicação é muito grande. Então, você pensa 1.200 carros em Goiânia, se você faz algo que afeta um carro, aquilo é multiplicado por 1.200 diariamente, né? Se aquilo pode ser replicado para Betim, você está potencializando por mais 1.300, 1.400, o que for, né? Então, é esse fator. Quando a gente vai para o lado do cliente, e aí a gente criou um cluster industrial, mas a gente tem um cluster comercial, e aí o foco é um pouco diferente, inclusive os parceiros são diferentes, né? Se num cluster industrial, o meu grande parceiro, ele é a manufatura, mais a logística, e a logística, nesse caso, é a logística interna e o supply chain, e a gente chama de supply chain a logística, vamos chamar assim, mais externa, é aquela que traz a peça e entrega dentro do armazém, né? E que pega o carro e entrega na concessionária. Isso para a gente é o supply chain. Aqui, quem pega faz o handling interno, nós chamamos de logística, e isso está mais ligado à manufatura. Então, ali existe muita oportunidade. Um outro cluster é o cluster onde o meu grande parceiro são as áreas comerciais. Então, você tem as marcas, a área comercial em si e a área de marketing, que é o nosso braço direito, quase direita e esquerda às vezes, nesse cluster, porque tudo que a gente constrói ali, a gente está construindo junto com a área de marketing. Além disso, nós temos um cluster que é focado no produto, no carro, né? E aí muito em cima do carro conectado. Então, esse cluster que tem um outro owner de negócio, ou outros owners, posso dizer assim, nós também trabalhamos junto com eles para identificar as oportunidades nesse quesito que envolve ecossistema de serviços integrados, envolve a parte de tecnologia em si, o carro como plataforma. Tá? Temos um outro cluster que eu acabo sendo responsável direto, mas os meus grandes parceiros são ainda as áreas de finanças e RH, tá? Seguido de compras, que é um cluster que a gente chama de back-office, que visa eficiência nos processos de back-office da organização. Tá? Eu esqueci lá na parte de manufatura, a gente tem a qualidade também, que é o Barra, o diretor de qualidade, que inclusive é um grande fã seu também, Schuster, assiste, assim como eu, os agilistas. Que legal. Um abraço para o Barra. É um grande também incentivador. E temos um cluster júnior, vamos chamar assim, o mais novinho. Quando a estratégia nasceu, não existia. Esse cluster, ele é New Business, New Digital Business. E aí, neste cluster, nós temos novas frentes de negócio. E aí tem um outro cara também que é fã seu, né? Que é o Fábio Siracusa também, está sempre aí ouvindo os agilistas. Tá? Legal. E você vê que essa questão... E nesse cluster, tudo que a gente tem feito, a gente já tem feito com organização pensada ágil. Né? Ou seja, não é só TI ágil, é a organização se pensando, né? Trabalhando muito nesse pensamento ágil. Então, quando você tem uma empresa dessa dimensão, você clusterizar
é fundamental, porque senão você vai dar foco de um lado, vai dar foco do outro. Pensa que do lado comercial, nós estamos falando aí de algo como 800 concessionários, né? 800 concessionários. Então, quando você vai expandindo as coisas, você tem que ter uma capacidade de rollout, né? Muito grande. Você precisa conseguir engajar todo esse público que são empresários, que tem, muitas vezes são grandes grupos econômicos que operam, inclusive, com outras marcas. Então, cada um precisa ter um foco com um time muito mirado, níveis de maturidade são extremamente diferentes, né? A necessidade, às vezes, de entregar algo que seja muitas vezes mais próximo da perfeição da primeira vez, ela é diferente de um para o outro. Então, no lado comercial, às vezes, você precisa mais da agilidade, mas você consegue testar um pouco mais no sentido de que às vezes uma campanha não deu certo, às vezes aquilo que você fez não deu exatamente, você muda, reconstrói, pivota, ajusta. Na industrial não dá para fazer isso. É um pouquinho diferente, você precisa inovar, mas não pode errar tanto. Você precisa ser mais preciso. E assim vai. André, achei interessante você falar em clusters. Esses clusters, eles começam a atravessar os departamentos para começar a tentar promover aquela multidisciplinaridade, porque uma questão sempre super complexa para grupos grandes iguais a FCA é isso, né? Poxa, como é que eu mudo a estrutura da empresa? Qual que é a estrutura? Quando você fala em cluster, já é uma estrutura nova, porque deve existir toda uma estrutura de departamento enorme, né? Que vem aí, sei lá, direcionada no mundo inteiro, talvez. Esses clusters, primeiro, eles são locais aqui? E vocês têm autonomia para ir criando? Como é que é isso? Tá. Esses clusters são locais. Na verdade, esse desenho de estratégia, ele é uma coisa que nós desenvolvemos aqui na Latam. Posterior a isso, outras regiões adotaram outros processos. No caso específico da manufatura, existe um trabalho mais globalizado hoje, mas nós temos uma liberdade e fazemos muitas coisas locais. O que a gente está tentando fazer agora é convergir para algumas plataformas, vamos dizer assim, mais globais, para que a gente tenha, principalmente no que tange coleta e análise de dados, que a gente seja mais próximo. Mas vou te citar um exemplo. Dentro desse contexto, nós desenvolvemos aqui no Brasil, com o time de Goiânia, por exemplo, um conector para coletar os dados de sensores e PLCs, que agora está sendo avaliado para fazer parte de uma eventual solução global. Tá? Então, assim, a gente continua inovando e buscando soluções localmente, e para algumas frentes a gente atua um pouco mais também com viés global, mas não limitado ao global. Mas só para o cluster seria tipo uma tribo ou não? Só uma curiosidade, porque eu estou falando porque esse tema, principalmente para as empresas grandes, sabe aquela história? Como é que faz a transformação? Como é que faz ela aos poucos? Que estrutura nova que vai aparecendo? Como é que a empresa vai ficando digital e ágil? Por isso que eu achei muito interessante explorar mais esse tópico, entendeu? Tá. Não são estruturas formais, não existem estruturas formais nesse sentido. O que a gente faz é muito mais uma maneira de agrupar um pouco e focar algumas plataformas para aquele determinado segmento, e dentro daquele cluster você geralmente tem alguém que lidera, e esse alguém que lidera, às vezes, ele vai liderar de uma maneira muito transversal. Quando você pega o carro conectado, por exemplo, quem lidera hoje é o Camei, que é o nosso diretor de Product Portfolio. Mas de baixo você tem uma organização que é extremamente mista, porque você tem engenharia do produto, que ela precisa desenvolver o carro e tudo mais. Você tem a TI como provedor de várias tecnologias. Você tem a MOPA, que é a nossa área de after sales, que vai cuidar dos serviços conectados, né, e entregar esse valor. Qual faltou? A grosso modo são essas áreas. Essas áreas, em conjunto, trabalham quase como se fosse uma tribo, mas não existem organizações ainda formais. Nós, pela dimensão da empresa e a cultura,
centenária, você precisa de muito tempo para mudar essas coisas. E não necessariamente quer dizer que elas vão mudar efetivamente. E esse processo ele acaba sendo, você começa a plantar sementes. Então, quando você olha, por exemplo, dentro de uma área de qualidade, eles hoje têm projetos onde eles criaram squads de negócio para endereçar problemas de uma maneira transversal. E aí você tem dentro desses squads outras áreas de negócio. Tá? Nós, da mesma forma, enquanto TI, temos exemplos similares em vários casos, mas não são estruturas ainda organizacionais formais. É muito mais uma maneira de você olhar a transformação e dar o foco adequado para aquela área de negócio. E eu te falo, isso surgiu depois de uma tentativa de querer estimular a transformação de uma maneira muito rápida, envolvendo todas as diretorias. Virou uma bagunça, a gente nitidamente percebeu que não ia funcionar e abortamos falando assim, olha, vamos tratar cada caso de uma maneira diferente, os níveis de maturidade são totalmente diferentes. Né? A gente, na parte de BMC, a gente já trabalha com squads há anos. Então, assim, já faz parte do conceito, entendeu? A turma lá já tem esse mindset, esse jeito de agir. Quando eu vou para a área industrial, a inovação está muito enraizada neles. Eles são fantásticos em termos de inovação, mas eles são muito mais procedimentais. Então, né, eles têm muito processo estruturadinho, tal, step by step e tal. É totalmente diferente. Interessante demais, né? Porque, primeiro você falou antes, né? Tem vários níveis de perfeição, né? Que é aceitável, dependendo da área que está, né? E outra coisa que me marcou muito, vocês tentaram, talvez, porque eu falo muito isso em algumas palestras, né? Às vezes se decreta que tem que ficar digital, né? E aí fala a empresa, fica digital. Aí sai a empresa tentando ficar digital, né? E aí não respeita a maturidade da área, etc, né? Então, estou entendendo que vocês começaram, inclusive, a mostrar, primeiro, que isso vai variar de local para local, e segundo, que pode surgir primeiro uma estrutura informal, que talvez, eventualmente, comece a se formalizar, né? É um caminho mais interessante, talvez, o que primeiro tentar pensar na nova, que é uma coisa que a gente sempre defende aqui na DTI, né? Você ir tangenciando o que é possível. Me parece que vocês estão no caminho desse, né? Talvez uma estrutura dessas, daqui a pouco, ela acaba se tornando. Eu perdi seu último ponto, Schuster. Eu falo que talvez essa estrutura que ainda é informal, né, que você comentou que ela ainda é informal, a tendência talvez é que ela vá ficando formal, né? Eu falo assim, esse caminho mostra que é possível experimentar squads, experimentar a tribo, experimentar a multidisciplinaridade, que a essência é muito mais do que os nomes, sem ter que primeiro fazer uma grande mudança estrutural que viabilize aquilo. Exato. E quando você olha uma empresa do tamanho da FCA e você começa a pensar em squads, se você for criar squad para cada coisa que você tem, para cada produto, a empresa precisaria ter 3 vezes o tamanho que tem, né? Então, isso seria inviável. Eu vejo que a gente também vai ter uma tendência de ter squads para produtos de curto prazo também, entendeu? Às vezes você tem o produto, às vezes é resolver algum grande gap da organização e você vai criar um squad que vai atuar ali naquele momento para resolver esse grande gap daquele ponto da organização e depois você, né, faz o spread out na empresa e você pode ter outros squads sendo recriados em outros momentos. Né? Eu vejo que a FCA, a gente vem num processo de aculturamento muito interessante. Né? Se antes era uma iniciativa que a gente tentava puxar muito forte e algumas áreas vinham junto, hoje você já percebe que algumas áreas abraçaram a causa, viram o resultado, elas já vão sozinhas. Começa a acontecer um efeito diferente, né? Você começa a ter que, às vezes, entre aspas, ser um pouco, não vou chamar de freio,
mas você tem que ser aquele que coloca um pouquinho de organização na coisa, senão vira bagunça. Porque a turma começa a ver aquele negócio, começa a ver resultado, e aí, peraí, vamos chamar uma startup, vamos chamar outra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e num ambiente com a complexidade que a gente tem, algumas coisas precisam ser medidas antes, né? Precisam ser ponderadas antes, porque senão você pode criar um exemplo. Se você colocar traz uma startup, coloca um IoT que gera um fluxo absurdo na nossa rede, eu posso parar a produção. E posso parar a produção por dias, entendeu? Então, tem vários aspectos que precisam ser considerados. E aí, nesse ponto, você ser visto muito mais como aquele que está querendo acelerar e inovar, e não aquele que está querendo tomar conta do modus operandi atual, né, da estabilidade, porque esse é o dilema, né? Você tem que ser confiável, flexível, e ao mesmo tempo você tem que ser inovador. E quando você vai para a indústria automotiva, talvez esse seja o grande ponto, né? Como que eu faço para ser um pouco de cada coisa sem perder a essência? Porque, afinal de contas, o nosso produto ainda é carro, né? Fazer carro, entregar para um concessionário, o concessionário é que vende o carro, né? Meu produto não é end-to-end ainda, entendeu? E o concessionário, ele acaba sendo sempre necessário. A questão é o quanto o papel do concessionário vai ter que mudar ao longo do tempo, porque o consumidor vai meio que exigir um pouco isso. André, posso aproveitar essa questão? Essa questão da relação com as concessionárias é uma coisa que eu acho assim, muito interessante, muito crucial lá na FCA, né? E uma curiosidade que eu tenho, você comentou no início sobre a questão do consumidor querer ter uma experiência mais online e uma experiência tipo Amazon. Como que a FCA trabalha junto com os concessionários para tentar dar um pouco dessa sensação, né? Porque são os concessionários, exceto vendas diretas, né? Aliás, até vendas diretas é feito pelos concessionários. Como que a gente pode trabalhar junto com as concessionárias para trazer essa experiência mais digital e mais online, mais de e-commerce para os clientes? Tá. Primeira coisa, quando a gente começou a fazer no cluster comercial, a alavancar as ações, primeira coisa foi como que eu falo a língua dessa turma. E não é da turma de BMC, não é da turma de brand marketing. Não é essa turma. Essa turma aí a gente fala muito a mesma língua. É como que a gente fala a língua do concessionário, que é um homem de negócio, é um empreendedor. É o cara que conhece do negócio dele, sabe vender carro, sabe ganhar dinheiro. Para ele, eu tenho que mostrar que eu sou um parceiro. Eu não sou um risco. Quando eu estou trazendo essas tecnologias, esses modelos, eu sou um parceiro para ele. Porque quanto mais ele vender, quanto mais ele ganhar, melhor é para mim, porque eu sou montador, né? Eu faço carro. Então, trazer essa relação de confiança, ela não é banal. Não é banal. Então, a primeira coisa que a gente fez foi um triângulo. E esse triângulo dizia o seguinte, e é muito pedido aqui do nosso CEO, do Filosa, né? Olha, para cada coisa que a gente vai entregar, qual é o benefício, qual é o ganho, qual é o valor agregado para dealer, cliente e FCA. E aí, toda vez que você tem esse triângulo mais equilibrado, o concessionário está vendo valor naquilo que você está entregando e você, com isso, consegue alavancar. A FCA está vendo valor e o cliente está vendo valor. Então, esse é um ponto. É olhar sempre esses três pilares para que todo mundo enxergue aquilo que você está entregando como algo que é bom. Um outro aspecto é cada vez mais construir junto. Historicamente, as montadoras, elas fazem as coisas e jogam para o concessionário. Eu vi muito isso há alguns anos atrás
com a lógica de DMS, né, que são os sistemas de gestão dos concessionários, aonde tinha muito essa percepção. E o que a gente tem tentado fazer é mostrar que nós queremos construir juntos, né? Ainda hoje eu estava numa reunião pela manhã com o diretor de marketing, o diretor de rede, mais o meu time, o time deles, discutindo um pouco sobre uma parte dessa estratégia. E era um pouco isso. Eu falei, olha, temos que definir aqui a prioridade. A gente quer fazer isso aqui, tem, sei lá, eram 47 features, uma coisa do tipo. Temos que não vai dar para fazer tudo isso. Como é que vamos colocar um squad, precisamos priorizar e tal. E aí, um ponto simples foi quem tem que priorizar? Tem que ser feito em conjunto com o dealer. Temos que trazer alguns dealers aqui para ajudar a priorizar. Ponto. Então, cada vez que você está construindo aquilo mais a 4 mãos, mais em conjunto, a tendência é que isso seja confiável, seja mais, vamos dizer assim, tenha um match melhor, né, com a área com o concessionário e com os outros stakeholders. Então, eu acho que esse é o caminho, porque é um meio extremamente complicado, tem aspectos econômicos, políticos, e de um lado você tem FCA, do outro lado você tem um grande empresário que está querendo alavancar seu negócio. Então, assim, precisa ser uma parceria. O negócio é todo mundo estar no mesmo jogo, né? Colocar todo mundo no mesmo jogo, né? Como você tem 19 anos, né, de FCA, que você disse, né? Então, acho que seria interessante você comentar o seguinte: qual seria um exemplo legal do que mudou? Vamos supor, acho que é a crise agora, né? Como que a FCA reagiu ou conseguiu fazer coisas agora que talvez não conseguisse fazer no passado por causa dessas estruturas mais orgânicas, dos clusters, dessa aproximação com concessionária, com o consumidor? Como é que você vem percebendo essa mudança para alguém que tem uma história já longa na empresa? Uma boa pergunta, meu Schuster. Primeiro, assim, em termos de tecnologia, acho que o que aconteceu, e a gente tem até uma apresentação que conta um pouquinho disso do nosso ponto de vista como TI, né? É como se muitas das coisas a gente já estivesse fazendo há algum tempo, já tivesse preparado. E aí o que aconteceu foi escala esse negócio mais rápido, porque eu preciso que agora todo mundo use. Então, o acelerar, ele foi muito no sentido de acelera aquilo que você já está fazendo, porque isso que você está fazendo é fundamental para esse novo cenário. Escala isso que você já está fazendo, porque isso é importante para esse cenário. Então, um exemplo, home office. A gente já tinha política de home office, apesar de ser uma empresa de manufatura e tudo, a gente já tinha uma política de home office. Visamos o quê? Com todo aspecto de segurança, VPN, blá, 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 G Suite, toda essa coisa toda para poder que as pessoas conseguissem trabalhar de fora, né? O que aconteceu foi, poxa, de um dia para o outro, as pessoas não vão ficar mais um dia em casa. As pessoas vão ficar todos os dias em casa, né? Então, o que você precisa potencializar? É isso. E esse aspecto de antes, poxa, não, porque, como eu falei, nós temos vários níveis de maturidade em termos do digital. Então, e você tem necessidades diferentes. Então, tinha áreas que, com certeza, tinham uma restrição maior ao home office e que, em um determinado momento, se viram obrigados a fazer. Você não tem escolha, meu irmão. Você tem que fazer, acabou, ponto. E aí, ao fazer, entenderam um outro contexto, que é um contexto positivo. E que é muito similar a que eu digo que a quantidade de pessoas que estavam fora do digital e vieram para o digital com a pandemia e que experimentaram, né, que tiveram uma boa experiência e vão permanecer no digital é imensa. E isso só potencializa o que a gente está fazendo. Mas o aspecto cultural da organização, eu diria que a gente já vinha um pouco trabalhando e esse negócio acabou tendo uma acelerada nesse negócio aí, entendeu? Tipo assim, você não tem alternativa. Se a experiência fosse ruim, aí eu te falo que seria exatamente o oposto, né?
poxa, esse negócio não vai dar certo, não vai funcionar, porque o conecta aqui cai o tempo inteiro, porque as pessoas não conseguem fazer as atividades dela de casa, porque o concessionário não consegue vender porque não tem solução para o cara vender. Então, como praticamente tudo funcionou e o que foi pedido para ser feito de adicional, você tinha já uma base que te permitia fazer muito rápido, como é o caso do marketplace lá que vocês conhecem um pouquinho, como aquilo a gente conseguiu fazer muito rápido porque a base estava pronta, poxa, caramba, sucesso esse negócio. Então, e às vezes fica parecendo até que é fácil, né? Então, pô, foi tão simples que parece que é fácil. Ninguém O trabalho de base aí de anos, né? Exato. Isso é interessante. Você está dizendo que esse fenômeno serviu para consolidar e de vez, talvez, abrir os olhos de alguém que ainda fosse cético, né, em relação à mudança, né? Porque isso. Né, as possibilidades que assim, eu fico brincando, né, cara, que essa crise ela ensina muita coisa, né? Porque de um dia para o outro nós somos simplesmente proibidos de fazer certas coisas, né? Não tínhamos nem opção, né? E aí quem não tivesse meio que se preparando para isso, né? Vou te contar um exemplo que nós tivemos. E aí ele é para explicar um pouco esse aspecto da cultura, do quanto as pessoas começam e o quanto você criar esse movimento por exemplo, de challenge que a gente fez, ele é importante. Porque as pessoas começam a se sentir com um pouco mais de liberdade de fazer as coisas. Nós temos um processo, nós não, o governo brasileiro, né, tem um processo de homologação de um produto. Então, você vai lançar uma versão no carro novo e tudo, você precisa pagar os auditores, né? Eles vão lá na fábrica, vão ver o teste. E não é um teste de poluição, teste de uma série de coisas dentro da engenharia do produto. E aí eles dão um ok lá, homologado e tal, perfeito. Só que aí nesse período a gente precisava fazer isso e como que faz, cara? Como que faz? Não tem jeito de fazer, o auditor não pode viajar, eu ainda com outras restrições e tudo, não dá para fazer. Não, peraí. Aí o time que cuida desse processo falou assim, olha, por que a gente não tenta fazer esse negócio remoto? Sabe aquilo que era inconcebível passar pela cabeça da pessoa e que ela está vivenciando tantas inovações, tantas coisas de quebra de paradigma, que ela, poxa, por que não? Vamos bater um papo com a turma da TI aí. Olha, dá pra gente fazer, a gente põe 3 câmeras live ao mesmo tempo, dá o zoom, o cara vai ver lá o antigamente alguém até xingar o sujeito, né? Você tá ficando doido, isso remoto, não tem jeito, né? Fizemos um piloto, os auditores viram, elogiaram, deram um ok, depois fizemos de novo, homologou, que a gente tinha que homologar, os caras homologando da casa deles. Inclusive, isso vai gerar um novo protocolo para as outras montadoras. Então, André, teve um outro fator que foi legal também aí da pandemia, que foi o lançamento da nova estrada, né? Que teve todo o evento online, que também era uma coisa que antes a gente não imaginava, né? Como que seria. E aí foi um sucesso com todo o evento remoto, foi super bacana também. O Lud, esse negócio do lançamento é tão interessante, porque assim, a gente quando nós lançamos há uns anos atrás o MOB, a gente tentou fazer um evento mais descolado, vou usar esse termo, com digital influencers e tudo. Então, foi um evento com um público bem menor e com transmissão e tal, ao vivo. Mas era uma transmissão em live. Dessa vez, o evento foi pensado todo para ser um evento assistido, né, remotamente. E a coisa mais interessante é que o nosso público acessou. Então, geralmente, o lançamento você faz para jornalistas, você faz para concessionários, mas você não comunica diretamente com o seu público ali o seu produto desta maneira. E a gente fez isso. E foi tão bem recebido, que a gente falou, poxa, isso aqui precisa permanecer. Então, você pega lá a Tânia Zola, né? A Tânia como responsável Jeep, o Zola como responsável Fiat, fala, poxa, isso aqui
a gente precisa manter esse canal de comunicar, de interagir com o nosso cliente dessa maneira aqui também. Então, provavelmente, para os próximos lançamentos, uma parte daquilo ali vai continuar, porque é você comunicando mais diretamente com o seu cliente. E vale dizer, a Estrada Nova é um sucesso, graças a Deus, as vendas estão bombando, tem sido realmente um comercial fantástico com Elvis Presley e tem sido um sucesso. É impressionante, né? Eu falo, parece... Eu converso muito até pessoalmente com amigos, né? O tanto de... Por exemplo, a gente passa a almoçar mais em casa, né? A ver certas possibilidades. A gente meio que funciona no automático, já viu? No dia a dia. E aí tem Sim. certas coisas que a gente acha que não tem jeito, né? Igual isso, né? Alguém falaria, numa campanha dessas é óbvio que não dá para fazer assim. Uma auditoria é óbvio que não dá para fazer assim. E é engraçado, né? Parece que tem que vir essa pedrada na gente para a gente poder realmente abrir os olhos, né? Eu não chamo de novo normal mais, né? Para mim, o que a gente fez foi acelerar o tempo. Acho que isso era uma questão, ia acontecer e o fato foi que a gente acelerou. Talvez tenhamos ganho aí uns 5, 10 anos de antecipação de algumas coisas. E é fundamental que a gente olhe para tudo que está acontecendo agora e entenda que realmente a gente tem que manter, o que a gente tem que melhorar, porque não vai ser muito diferente disso da agora para frente, né? Eu almoçar com meus filhos e minha esposa todos os dias, enquanto eu almoçava dentro da minha sala, fazendo reunião, né? Todos os dias. Então, assim, é algo diferente. Mas, por outro lado, e aí trazendo um pouquinho da realidade que a gente tem vivenciado, você passa a ter que ser um líder muito mais presente do que antes. Muito mais presente. O estilo de liderança não é comando e controle. É um líder presente, né? Eu iniciei semana passada um processo onde a gente mandou uma canequinha para as pessoas, sabe? E estou fazendo um café que não é um café, é um bate-papo sem agenda, com todas as pessoas que se inscreveram, que querem participar. Então a gente faz 7 pessoas, eu mais 6 pessoas por vez, então é um grupo muito reduzido para dar tempo da gente conversar. A gente faz, previsto 1 hora, todos têm durado 1h30, né? E conversar mesmo com as pessoas, né? Entender, e aí, como que está a sua realidade? Começa a falar de trabalho? Não, não é para falar de trabalho. O objetivo aqui é perguntas do tipo: o que você comprou durante esse período do seu isolamento? Né? Perguntas que vão trazer para a pessoa uma sensação diferente com relação a isso. Né? E aí, o que você está pensando na hora que você puder sair? Sair no sentido de férias, ir para onde você quiser. O que você quer fazer? Né? E você escuta desde quero tirar minhas férias até pessoas que estão falando que querem simplesmente poder abraçar os colegas de trabalho, entendeu? Interessante demais, né? Assim, nem tudo são flores também, né? Eu falo assim, da mesmo jeito que as pessoas estão podendo aproveitar mais certas dimensões, elas vão sentir falta de outras, né? Por isso você fala que essa presença é importante, né? Até para suprir certas carências, né? Eu fico vendo, por exemplo, a gente conversou isso um dia, né? Aquela conversa que às vezes um cara tem com você, ele fez uma reunião, fica um pouquinho mais com você. Cadê essa conversa? Onde é que foi parar essa conversa? Aquele encontro fortuito, né? A cara da pessoa que você dá uma olhada e vê que ela está bem ou está mal, né? Então, quando você fala essa presença, é tentando de alguma forma suprir isso também, né? Exato. E criar e aprender um pouco com algumas práticas e entender que o home office é legal, mas não é bom para todo mundo e não é bom em todos os casos. Então, eu tenho pessoas, por exemplo, com quem nesse bate-papo, que falam: poxa, eu tô doido para voltar para o trabalho normal, porque eu tenho uma situação
filho, casa e tal, eu não estou conseguindo administrar essa coisa e o trabalho no estágio que eu estou de trabalho, entendeu? Que demanda muito alto e tal. E enquanto outros estão falando, poxa, eu não quero voltar nunca mais para o escritório, entendeu? Então, você começa a ver que existem várias realidades, nós temos muitas personas, né, nesse contexto, e é necessário entender um pouquinho de cada um e respeitar essas diferenças, né? E tentar adaptar. Se a gente acha que o home office é o caminho, se o teletrabalho é o caminho, beleza, mas então vamos pensar também nessas outras pessoas que às vezes não encaixam, que às vezes precisam de um contexto um pouco diferente. E o home office que nós estamos vivendo hoje, a gente tem que ter a consciência de que ele não é o verdadeiro home office. Porque um home office onde o seu filho pode estar na escola, pode estar na creche, a sua empregada está na sua casa, né? A sua assistente está na sua casa, cuidando da sua casa, é totalmente diferente de um home office onde você tem que fazer tudo, né? É totalmente diferente. Então, a gente tem que ter essa consciência, que vai vir um step diferente aí para frente, né? E que talvez seja muito melhor até do que esse que está agora. Né? Sim. André, a gente está caminhando por cima, eu só queria fazer mais uma pergunta. Assim, achei interessantíssimo, ou seja, a FCA vinha se preparando, estava com uma base bastante sólida, já estava organizacionalmente começando a ter uma estrutura informal que fomentava aí, né, nas diversas áreas e com as diferentes maturidade de cada área a transformação digital de uma forma mais ágil. Aí veio aí como você disse, achei bem interessante, né? Acaba que a pandemia acelerou esse movimento e consolidou ele de vez, né? Fazendo, principalmente porque deu certo, né? Se tivesse dado errado, talvez. Então, dar certo foi importante. A liderança se aproximou aí mais das pessoas mesmas que virtualmente, né, para poder apoiar. E eu te pergunto, agora para o futuro, assim, né, que vocês já estão enxergando, é acelerar mais ainda essa transformação, é ampliar mais ainda essa estrutura de clusters que vocês estão enxergando? Esse é um bom ponto. Eu acho que a gente ainda está vivendo um pouco a consolidação desses clusters, tá? Infelizmente, com a pandemia, algumas coisas aceleraram, mas outras coisas deram uma freada e agora, né, começa a reacelerar de novo. Nós temos pela frente também, em breve, um processo de fusão com a PSA. Então, acho que movimentos muito bruscos talvez seja o momento de evitar um pouco, adiar um pouco, para esperar para a gente ver de que maneira as coisas vão acontecer. Mas eu tenho percebido na empresa cada vez mais o entendimento do modelo ágil, de uma organização ágil. Né? Então, eu vejo nos meus pares, nos meus colegas, uma percepção cada vez maior de que a gente precisa explorar esse tipo de modo de trabalho, de se organizar. Né? Eu vejo que o envolvimento de startups e a participação no ecossistema de startups é algo que está se acelerando. Então, a gente já participa, por exemplo, dentro do Fing Lab agora. E assim como esse processo do Fing Lab, a gente tem vários outros, onde a gente tem gerado uma aproximação com startups. A empresa globalmente começa a olhar um pouco mais para isso também. Então, acho que vão vir movimentos menos bruscos. Quando eu falo de Latam, eu acho que a gente está num modelo onde a gente está chegando, a maturidade ela começa a aumentar em termos de transformação digital de uma maneira mais 360. Mas, globalmente, eu acho que a gente vai ter alguns estímulos maiores, tá? Principalmente no que tange a uma visão mais digital do negócio, eu acho que isso é uma tendência. Que é importante, porque até então a gente não vem num processo top-down. Né? A transformação digital na FCA, ela vem muito de um processo onde nós estimulamos a base nos retroalimenta
E esse processo, ele acaba sendo, você tem um pouco de pressão top, mas você também tem uma pressão do bottom. Então, é como se a transformação tivesse vindo assim, né? Fechando de cima para baixo e de baixo para cima. Mas, globalmente, isso pode ganhar uma pressão muito maior, né? E uma empresa que geralmente tem uma visão, a gente não tem jeito, a gente sempre vai olhar ABC. Nós não somos uma startup que está preocupada em ganhar relevância para depois, de repente, ser comprado por alguém e aí ter um business de sucesso e tal. A gente não é assim. Nós temos que fazer dinheiro todo dia. Né? A gente tem que fazer dinheiro todo dia. Então, essa cultura de relevância, de às vezes fazer uma ação mais a longo prazo, a gente ainda vê pouco, porque ela muitas vezes precisa ter um patrocínio muito alto, né? Então, eu acho que isso é uma tendência. O carro conectado é algo um pouco nessa linha, onde é um investimento pensando que para o futuro e não no imediato. E assim como tem esse, vão ter outros business também. Tá indo passo a passo. Quando eu falei que a FCA estava pronta, e a gente aqui está com um público muito de TI, né? Mas a gente se movimentou e teve que fazer muitas adequações na nossa organização interna, né? Nos espaços, nos controles de entrada das pessoas, num autodiagnóstico que a pessoa faz de casa, para ver se ela pode ir para a fábrica, para as pessoas que têm que ir para a fábrica, no caso, muito ligadas à produção. Então, assim, tiveram uma série de adequações que tiveram que ser feitas, né? Inclusive, a gente teve que fazer uma fábrica de máscaras, né? Nesse período de pandemia, nós importamos maquinário, matéria-prima, fizemos uma fábrica, né? Então, assim, uma fábrica de automóvel agora fabrica também máscara, né? Já é um pouco dessa coisa dessa flexibilidade de que eu posso fazer o que eu quiser fazer, né? Não preciso mais pensar que eu só posso fazer carro. Isso tudo já é um pouco de transformação também, né? Muito interessante. André, muito obrigado, muito, muito, muito legal. Achei muito bom esse episódio. Eu sempre falo, acho que o nosso público é muito interessado em como se faz a transformação, em ouvir histórias reais, né? Histórias de quem está passando por isso. E história que mostra tanto o lado do sucesso quanto as dificuldades, né, que vão enfrentando. Então, muito legal. Queria agradecer demais a sua presença. Espero que a gente possa, no futuro, gravar outros episódios também. André, muito obrigada pela sua participação e é muito bom poder presenciar um pouquinho disso aí com vocês, nos projetos, no dia a dia. A gente fica feliz de fazer parte dessa história de transformação. Joia. O Schuster e Lud, assim, primeiro agradecer mesmo. O convite já aconteceu várias vezes, né? E acaba que a agenda nunca permitiu, e aí dessa vez a gente conseguiu aí encaixar e fazer. Fico muito feliz de poder contar um pouquinho dessa história da FCA. Vocês, né, a DTI é um parceiraço nosso nesse processo. Acho que a gente vem aí num trabalho muito legal e muitas vezes eu pedi vocês para acreditarem um pouco no projeto que a gente tinha e aí fazer algum investimento no sentido de, poxa, vamos ali tentar vender isso junto, e faz parte, né? E os projetos têm sido projetos de sucesso, né? E a gente vê muito que eles nascem muito de uma persistência e de muito método, né? Muito método de saber mostrar para o negócio uma abordagem diferente, um jeito aonde vem cá, estamos junto, né? O Agile Sales foi um pouco assim, né? Lá no início, o Banco Feeds foi assim, e agora a gente vê aí todo mundo super satisfeito, vários depoimentos do que está sendo entregue, né? Tá mudando o meu jeito de trabalhar, tá agregando valor. Então, assim, agradecer vocês também por essa parceria, de ter acreditado nos momentos onde eu precisava de um parceiro para ajudar nessa estratégia de vender, de convencer, né? Dizer que tudo isso só acontece porque existe uma equipe fantástica, tanto do lado da DTI, mas do lado da FCA, e meu time, assim, eu todo dia eu penso que como que eu faço
para poder cada vez mais esse time tá junto comigo e eu ser um líder que possa ajudá-los, porque a competência eles têm, o engajamento eles têm, e eles, assim, realmente têm, cada dia eu vejo coisas, ideias que eles trazem que me surpreendem e mostram como também a maturidade do nosso time em acreditar na inovação, acreditar que eles podem errar, que eles podem ser propositivos, e eles têm competência para isso, como isso tem feito diferença na nossa organização. Então, a transformação digital, na FCA, ela tem sido construída numa base muito da cultura da empresa e com muito foco nas pessoas. Acho que é isso. Tá bom? Excelente. Pode saber que o orgulho é nosso participar disso e estamos juntos, e é muito prazeroso essa jornada. Não, então, engraçado. Voltou. Voltou. Você tinha caído, André. Eu caí exatamente na hora que podia cair, né? Eu caí exatamente na hora. Finalzinho. André, valeu demais, viu? Foi excelente. Eu que agradeço.